Mis amores de segunda série, nós outros temos um cuento hoje sem acentos. Olha que bacana. Todas as palavras deles estão sublinhadas, tem que estar faltando acento. E aí a gente tem que colocar o acentozinho, tá? Prepara aí o seu livro na página 68, que eu vou ver com vocês bem devagarinho nesse vídeo aula. Um cuento sem acentos. Todas as palavras que aparecem nessa história carecem de acento. Deixa eu aumentar assim, ó. No creais. Aí tem que colocar no tamanhozinho que dá para todo mundo e eu possa filmar. Assim. No creais que es un olvido, ni tampoco una nueva forma de escribir. Seguí leyendo y enseguida lo comprenderéis. Aí o acento todo. Maria estava muito triste porque sua professora de língua lhe havia suspendido. Não é que fosse uma empolhona, nem muito menos, pero dentro de certos límites, era uma niña bastante aplicada. Sabia a la perfeição onde desembocava qualquer rio de Europa. Conhecia todas as capitais de Ásia e nunca se equivocava em las cuentas de dividir. Sin embargo, quando se tratava de acentos, era um verdadeiro desastre. Não acentuas uma sola palavra corretamente, lhe reprochavam, rejeitavam, né? Cada vez que entregava um exercício de redação. E não creáis que Maria desconhecia as regras de acentuação, se las havia aprendido hasta com música. Muitas tardes recorria o passillo de sua casa, passillo é o corredor, que era larguíssimo, ou seja, muito comprido, mientras cantava. A palavra aguda has de acentuar, si N ou en S la vas a terminar. Perdão, outra vez. A palavra aguda has de acentuar, si N ou en S la ves terminar. O su última letra es una vocal, pero con la liana sucede el revés. Y en la terminada, en N o en S, un acento nunca deberás poner. Todas las esdrújulas que hayas de escribir tendrán una tilde para presumir. Aí, Maria aí. Y las sobresdrújulas nunca has de olvidar que com una tilde deves adornar. Ou seja, todas as proparoxítonas têm acento. Se estas regras cumples, tu comprobarás que qualquer escrito correcto estará. Sin embargo, todo era inútil. Cada vez que escrevia, se olvidava inevitavelmente de donde colocar as tildes, e se lo intentava era pior. Não acentuava a razão, sem importar para nada que fosse uma palavra aguda terminada em N. Ponia um grande acento em escrever, apesar de terminar em R, e, enquanto se descuidava, hasta quitava o acento de seu próprio nome. Para Maria, essas comitas que os professores nos hacen poner sobre algumas letras eram uma verdadeira pesadilha, pesadelo. Las veía por todas partes e quando descobria alguma palavra escrita em algum rótulo publicitário por la calle, rapidamente se esforçava para recordar porque sí ou porque não devia ser acentuada. Um lunes, ou seja, uma segunda-feira, Maria corrió sua mochila, pegou sua mochila, repleta de livros, e com a espalda arqueada por el peso de tantos conhecimentos, se dispuso a tomar o autobús. Como sempre, se sentou de forma automática no primeiro lugar que encontrou livre. Sin embargo, quando levantou a vista, se deu conta de que todo lo que la rodeava estava lleno de acentos. Tinham 2 acentos las gafas del senhor que se encontrava a seu lado, vários las manos del conductor, muchísimos los escaparates que veía pasar por la ventanilla y hasta se habían convertido en grandes acentos las luces de los semáforos. Muy extrañado abrió su mochila y sacó uno de sus libros, pero qué cosa más curiosa, allí no había un solo acento,
Corrió outro e comprovou que ocorria lo mismo. Cada vez com maior estranheza, foi abrindo uno por uno todos os restantes. Aunque parezca mentira, todos estavam escritos com palavras sem acentuar. Quando chegou ao colégio, Maria comprovou que ocorria lo mismo com os livros de suas companheiras, com os que utilizava seu professor, com o periódico de la directora e hasta com las frases escritas em la pizarra. Pizarra é o quadro. Todas, absolutamente todas as palavras haviam perdido os acentos. Intentou escrever em seu quaderno: "Mi corazón es de cartón", pero cada vez que terminava a frase, os acentos acabavam volando. A primeira vez que se colocaram entre os pinchos de cactus que estava sobre uma estanteria, a segunda quedaram colgando del tubo fluorescente. Não houve terceira vez porque Maria desistiu do intento. As coisas quedavam um pouco raras com todos aqueles acentos colgados. Ou seja, os acentos começaram a ficar pendurados assim, mas não ficavam nas palavras, entendeu? Pero solo era questão de acostumbrarse. Aquilo era maravilhoso, já não teria que preocupar-se nunca mais de colocar as odiosas comitas em seus trabalhos de classe. As comitas seriam os acentos. Maria, despierta, se não quieres chegar tarde ao colégio, escutou muito cerca de seu ouído. Se restregou fortemente os olhos e, como se estivesse movida por resorte, se abalançou sobre seus trabalhos escolares. Necessitava comprovar se estavam ali os acentos ou todo o anterior havia sido solamente sonho. E nesta ocasião não teve tanta suerte e se sentou em la cama decepcionada. Claro que estavam. Los acentos se encontravam junto a los gerundios, los advérbios de modo, las comas e los puntos e aparte. Los que havia puesto a professora com aquele rotulador que a Maria lhe resultava tão antipático, pareciam muito mais rojos, mais vermelhos que antes, porque eu não corrijo as provas de ninguém de vermelho. Acho uma covardia. Como se fossem gotitas de sangue, isso, exato. Todo havia sido sonho. Isso sim, é o sonho mais bonito que havia tenido nunca. Em honor de Maria, este cuento não leva acentos. Isso não significa que devamos olvidar sempre as regras de pontuação e escrevamos a partir de agora todas as palavras sem tilde, sem acento. Además de enfadar muito a los professores de língua, nos resultaria muito complicado que outras pessoas entendessem o que escrevíamos. Contesta as perguntas. De que trata o cuento? Pensa aí e responde. Cuenta a história de uma niña que não conseguia acentuar as palavras corretamente. B. As palavras do cuento não llevan tilde. ¿Por quê? A autora lo hizo em honor de Maria, a quem lhe resultava muito difícil poner tilde em las palavras. Aí tem mais coisas aqui. Segundo, o cuento sem las tildes resultaria muito complicado que outras pessoas entendessem o que escrevíamos. Para que sepas que palavras foram acentuadas, las subrayamos. Com todo o respeito a la propuesta de la autora, pero para que entendamos a acentuação, serias capaz de poner las tildes que faltam? E a gente fez isso, né, juntos. E a ti, te parece importante acentuar corretamente as palavras? Por quê? Contesta oralmente, depois você me fala a sua opinião. Busque no texto os verbos que levam tilde conjugados em pretérito indefinido, tá? Você vai colocar todos os verbos que estão no pretérito indefinido aí. E eu já mandei pela Paula o gabarito. B, pretérito imperfeito. Show? Vai colocá-los aí. E futuro imperfeito. Aprende um pouco mais. Todas as palavras de mais de uma sílaba têm uma que é tônica ou forte, certo? Se las classificam de acordo com a posição de dicha sílaba em palavras agudas, que são as oxítonas, graves oleanas, que são as paroxítonas, esdrúxulas e sobresdrúxulas, que são as proparoxítonas. Pero não todas as sílabas fuertes levam tilde, acento gráfico. Mira em la tabla de las regras de acentuação. Agudas. Todas as palavras terminadas em N, S e vogal são acentuadas. Café, sofá, bambu, emoção, jamás. Agora, isso é o contrário nas graves oleanas. Se elas terminarem em N e S vogal, elas não levam acento. Como é o caso, tá?
Ó, árbol, hóspede, caráter, lápis. Todas elas não terminam nem N, nem S e nem vocal, tá? Eles não colocaram aqui vocal, não. Esdrúxulas, todas são acentuadas, todas. Máquina, telefone, médico, como em português, são as proparoxítonas. Sobre esdrúxulas, todas são acentuadas. Comprando-se-los pacificamente, tá? Em geral, os monossílabos não levam tilde, pero algumas la levam para distinguir sua função. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, quando estemos online. Beijos.